Deus, ele tem uma palavra para a sua vida nesse dia. Que Deus abençoe você e eu quero compartilhar com vocês uma palavra qual o Senhor me trouxe nesse dia e eu tenho certeza que essa palavra é para você. Então, preste atenção, não passe o vídeo e fique no vídeo no dia de hoje. Muitas pessoas têm a mania de se meterem aonde Deus não disse para que elas se metessem. E isso não é bom porque tem atrapalhado o agir de Deus na vida das pessoas a qual você ama. E essa palavra veio de encontro à minha vida hoje, nesse dia. E Deus disse assim bem claro através dessa palavra: não sinta a pena de alguém que Deus está a forjar. Porque quando Deus ele passa a espada, nós não podemos oferecer uma almofada, as mãos, recurso ou principalmente ajuda. E eu conheço tantas pessoas que se meteram aonde não eram chamadas e além de atrapalhar a vontade de Deus, o processo que era para durar 1 ano, 2 anos, perdurou por mais tempo. Então, a pena, ela é algo, é um sentimento que aparece no coração da gente naturalmente, porque os sentimentos, né, eles expõem aquilo que a gente está sentindo, mas você não pode ser guiada pelas suas emoções, porque na palavra de Deus diz que errado é o coração do homem, maligno, enganoso, mentiroso, mais do que todas as coisas na face dessa terra. Então, antes de você ajudar alguém, pergunte ao Espírito Santo se é para você ajudar, porque se não for para você ajudar, você pode atrapalhar os planos de Deus na vida da pessoa. Então, Deus ele oferece a espada, a guerra, o tormento, o incômodo, a angústia no coração de alguém. E geralmente quando Deus ele faz isso é para que ele empurre a pessoa, vamos dizer assim, para onde ela precisa ir. Porque nós, como seres humanos, nós somos seres acomodados, essa que é a verdade. Se a água não bater na bunda, ninguém pula. Se a água do caldeirão não ferver, o sapo não pula do caldeirão. E quando nós ajudamos, principalmente pai, mãe, a gente atrapalha de Deus ensinar aquilo que a pessoa precisa aprender. Aquilo ali vai trazer uma consequência para a sua vida e para a vida da pessoa, pode ser filho, filha, esposa, marido. E tem momentos na nossa vida que Deus ele vai permitir o afastamento, e isso pode estar acontecendo com você. Deus ele afasta pessoas para que a vontade dele venha prevalecer na vida de cada um. E ele me trouxe uma palavra aqui que está no livro de Jeremias, capítulo 1 e versículo 5, que diz assim, ó: antes que formasse no ventre eu o conheci, e antes que saísse do ventre eu o santifiquei, e o dei por profetas às nações. Então disse eu: Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Porém, Deus disse: não diga eu sou um menino, porque tudo que eu enviar você irá, e tudo que lhe der você falará. Não temas diante dele, porque estou com você, para o livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a boca, e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olhe, eu ponho você neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então, há muitas pessoas que Deus ele já constituiu, já ordenou, já ministrou, já separou desde o ventre da mãe.
E a maioria dessas pessoas, assim como eu, né, que foi uma pessoa separada, a gente tem mania de falar que não vai, que não quer fazer. Isso pode ser você também. Então, quando isso acontece, Deus ele começa a operar. Às vezes é uma angústia aqui, uma inquietude ali, às vezes é uma tristeza aqui, às vezes são percas sequenciais uma atrás da outra, às vezes são decepções sequenciais uma atrás da outra, às vezes são frustrações sequenciais atrás da outra, até que a pessoa possa entender que Deus ele tem algo para fazer na vida dessa pessoa, que pode ser você ou alguém que você conhece. Então, nesse momento, né, pense comigo, se Deus está tocando, se Deus está mexendo, se Deus está incomodando, se Deus está trazendo escassez, significa que o Senhor, ele quer ação, obediência e também uma busca totalmente diferenciada, né? Então, não sinta a pena de alguém a qual Deus está a forjar. Então, quando Deus ele forja o nosso caráter, né, a nossa vida, isso dói, isso machuca, é difícil, é doloroso, mas é necessário para que cada um venha estar no lugar a qual precisa estar na nossa vida, na vida na qual Deus determinou sobre a nossa vida, né? E é difícil, na verdade, não é fácil, né? São processos e há um período, né? Vamos dizer assim, ao começo, o meio e fim. E quanto mais a gente atrapalha, mais longo esse processo ele dura. Eu mesmo tinha, na verdade, eu ainda tenho esse, vamos dizer, esse defeito, né? Às vezes querer ajudar quem não é para ajudar, às vezes querer falar aquilo que não é para falar. Porque se fosse para falar, você pode ter certeza que Deus ele já falou, só que a pessoa não escutou. Então, mesmo que você fale, que eu fale, não adianta, porque muitas vezes a pessoa ela não vai querer escutar. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. E se você está se enquadrado, né? Está enquadrado, enquadrada nessa palavra que eu estou falando, você mesmo tem atrapalhado o trabalhar do Senhor sobre a sua vida por conta que você não tem deixado Deus ele trabalhar e cumprir um plano que ele tem sobre você, por conta do quê? Dos seus medos, da insegurança, de traumas. Então você precisa permitir que o Espírito Santo venha curar a sua ferida, a sua vida, para que os planos do Senhor venham se cumprir na sua vida. Então, o que a gente pode fazer quanto a isso, né? Nesse momento de preparo e de forja que Deus ele faz na vida do ser humano. É necessário orar, se preparar, se prontificar e principalmente pedir ao Senhor ajuda para que os planos dele venham se cumprir na sua vida. Porque há um plano para cada um de nós. Há um plano para cada um de nós. Deus ele determinou algo para cada um de nós. Então, é necessário orar e pedir ao Senhor. No livro de Salmos, capítulo 139, eu até deixei separado aqui, Salmos 139, versículo 13, diz assim, ó: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no meu ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas mãos, as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em contínuo foram formados, quando nem ainda uma delas existia. E quão preciosos são! Então Deus, ele fez a você, assim como eu, antes do ventre da nossa mãe. O Senhor, ele já escreveu um livro, ele já nos designou algo, ele já determinou dias sobre a nossa vida.
O Senhor, ele determinou aquilo que você iria fazer, aquilo que você iria ser. E quando a gente decide seguir o próprio caminho, simplesmente a gente está rasgando as páginas dos livros de Deus que ele escreveu e dizendo que ele não estava certo. Aquilo que ele determinou está errado, porque às vezes nós e você se sente mais superior a Deus do que o próprio Deus. Então, quando você não aceita o propósito do Senhor sobre a sua vida, você mesmo, está atrapalhando aquilo a qual Deus ele já determinou sobre você. E nessa palavra no livro de Salmo diz aqui, o salmista ele descreve que Deus, antes de você nascer, ele já escreveu seus dias, o que aconteceria, quanto tempo você ficaria, aqui sobre essa terra, o que você iria fazer. Mas eu quero dizer também que o inimigo da nossa alma, ele é um ser astuto, ele é um ser argilhoso e ele vai usar as distrações para poder fazer com que você não pense sobre isso. Ele vai usar uma falsa identidade, um medo, os seus traumas de infância, para que você não venha ser aquilo a qual o Senhor determinou que você fosse. E nessa palavra diz aqui, que preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma de todos eles. Então Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai misericordioso e aquilo que Ele determinou sobre a nossa vida não é derrota, é vitória, é alegria, é liberdade. E sabe o que mais? É oportunidade, Então o Senhor já determinou uma vida aqui sobre essa terra com um propósito. E quanto mais você não entende isso, mais fica difícil desse propósito a qual Deus determinou se cumprir na sua vida. E eu quero dizer que existe algo muito importante sobre as nossas vidas que muitas pessoas não priorizam e não sabem o quão é precioso, que é o tempo. Então o tempo, ele é determinante, é um fator determinante que vai determinar se a vontade de Deus ele vai cumprir na sua vida. E o inimigo ele tem roubado o seu tempo de vida. O inimigo tem investido pesado sobre você para que você perca cada segundo de vida que ele conseguir, para que você não venha desenvolver aquilo a qual Deus determinou sobre a sua vida. E esse tempo mesmo, de forja, de preparação, de transformação, e principalmente de ensino, é um tempo fundamental que todos nós precisamos passar antes que os propósitos do Senhor venham se cumprir sobre a sua vida. Então, o tempo de forja, ele é necessário. Então, se você está ajudando alguém, pergunte primeiro ao Senhor, será que eu posso ajudar? Ou será que eu estou atrapalhando esse tempo de forja? E se você está passando por tudo isso que eu falei na sua vida, tristeza, perca, separação, coisas estranhas, algo não está dando certo, está dando tudo errado, escassez, significa que Deus ele está te forjando, que Deus ele está direcionando a sua vida para o propósito que Ele quer que você cumpra na face da terra. E eu quero dizer que quando Deus ele olha para você e para mim, Ele vê que ainda há tempo. E o que o inimigo ele mente sobre a nossa vida constantemente, ainda mais nos dias de hoje, é falando que não dá tempo, que você não vai conseguir, que já passou o seu tempo, que você é uma pessoa que tenta e não consegue. Mas tudo isso é uma mentira de Satanás, porque o inimigo, ele é o pai da mentira, ele é um ilusionista, mentiroso, e tudo que ele fala é mentira. Então, todas as vezes que aparecer esse pensamento na sua mente, essa conversa fiada dele, do inimigo, questione, rebata tudo isso com a palavra do Senhor, porque há sim tempo e você precisa, deixar quem precisa passar pelo processo passar, que é a forja, e você também precisa passar por essa forja, se você quiser cumprir a vontade de Deus sobre a face dessa terra. É necessário passar por esse tempo de forja. Sem a forja, não há experiência. Sem a forja, não há preparação.
não há aprendizado, não há desenvolvimento. E na verdade esse tempo muitos não querem passar, querem apenas resposta de Deus, querem a bênção, querem cumprir o chamado do Senhor, mas a maioria das pessoas não querem passar por esse tempo de forja, mas é esse tempo de forja que separará o joio do trigo. Deus, ele sabe que é necessário fazer essa separação entre o joio e entre o trigo. E outra coisa, é necessário ter paciência, né? Porque a paciência também vai determinar até onde nós iremos chegar na espiritualidade com Deus, no desenvolvimento espiritual. Então, se você está passando por isso, por todas essas coisas que eu falei para você, às vezes a perca de alguém que você ama muito, saiba que tudo tem uma coisa ali por trás, tudo o Senhor ele faz com algum motivo, algum intuito, alguma coisa há. E se você não está entendendo, né, que tempo você está passando na sua vida sobre isso, peça para o Senhor clareza espiritual, porque o Senhor ele vai mostrar que tempo está na sua vida, qual tempo é, se é o tempo de forja, se é o tempo de você parar, se acalmar, descansar, ou se é o tempo de você avançar, ou se é o tempo de você largar, desistir. Pergunte ao Senhor, porque o Deus, né, que tudo vê, que tudo sabe, antes que tudo acontecesse, ele já determinou, ele vai te falar. E se ele se calar, significa que ainda não é o tempo dele falar. Uma vez aconteceu na minha vida que há muitos anos atrás, Deus ele sempre falava comigo através de palavra e até hoje ele fala bem claro, ele fala sempre comigo bem claro através da palavra. Aí teve uma vez que eu perguntei a Deus porque não estava dando certo, né, a minha vida profissional. Eu costumava ser muito ansiosa, vamos dizer assim, né, que eu ainda sou um pouco, mas graças a Deus eu melhorei bastante. A cada dia Deus ele tá me curando cada vez mais. Eu creio que eu recebo essa cura por completo da ansiedade. E aí Deus me trouxe uma palavra, eu lembro até hoje, a confirmação de uma coisa que eu perguntei ao Senhor. Ele me trouxe uma palavra. E essa palavra falou claramente o que iria acontecer comigo naquele momento que eu estava passando, no momento que iria por vir e no final o que iria acontecer. Só que eu falei para Deus, eu falei, mas Senhor, eu quero agora, é agora que eu quero, é agora que eu estou nova, é agora que eu quero essa resposta. E aí Deus me falou a respeito disso, e até hoje eu lembro que palavra que o Senhor me falou, e essa palavra realmente está se cumprindo mesmo na minha vida. Deus, ele foi fiel, ele está sendo fiel comigo. E teve uma vez também que eu também estava perturbando a Deus, porque a ansiedade nada mais é do que a gente às vezes perturbar a Deus, ficar falando para Deus como se Deus não tivesse a capacidade de cumprir as promessas dele na nossa vida. Quando você fica ansioso, quando você fica ansiosa, você diz para Deus que Deus ele não é capaz de cumprir as promessas dele na sua vida. E isso é uma mentira, porque o Senhor Deus ele é sim capaz de cumprir. Só que tudo já tem um tempo escrito e determinado, assim como Deus ele falou aqui no livro de Jeremias e no livro de Salmos. E aí eu estava ansiosa perguntando ao Senhor, perguntando, e Deus ele me enviou uma pessoa para me falar o que iria acontecer. E depois daquele dia as coisas pioraram, porque eu fiquei mais ainda querendo que aquilo ali se realizasse na minha vida. Então eu digo para você, não deixe a ansiedade te atrapalhar. Não deixa nada atrapalhar os planos que Deus ele tem na sua vida. Sabe por quê? Deus ele é fiel. Os planos que ele te prometeu vai se cumprir. Tudo no seu tempo certo, com perfeição, porque o Senhor ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então o que a gente precisa fazer é se acalmar, perguntar ao Senhor que tempo você está, para você vivenciar um dia de cada vez, agradecendo ao Senhor, aprendendo a curtir essa fase a qual você está passando, porque até mesmo na dor há um aprendizado, né? Que nem Deus ele disse aqui na palavra, até mesmo na forja, na dor, na tristeza, na perca, no luto, há um aprendizado, né? Às vezes Deus ele tira
coisas do nosso coração, porque Ele sabe que aquelas coisas estão ocupando o lugar dele. Se você ama mais os seus filhos no lugar de Deus, Deus ele vai corrigir isso. Se você ama alguém no lugar de Deus, Deus vai corrigir isso, porque somente o Pai pode estar, né, no centro do nosso coração, pode ser o nosso único Deus, e o que tiver além dele, ele precisa tirar, ele precisa limpar, para que o Senhor possa ocupar o único lugar na nossa vida. Então, a forja, ela é necessária para transformar você e essa pessoa aí que está passando por coisas ruins. Então, pergunte ao Senhor antes de ajudar: eu posso ajudar? Eu continuo ajudando ou eu paro por aqui? Porque senão você está atrapalhando aquilo a qual Deus ele está fazendo na vida da pessoa, ou você está atrapalhando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tudo que Deus ele faz, todas as circunstâncias, todos os momentos, tem tudo um porquê. O Senhor ele não perde tempo. Eu e você, às vezes, nós perdemos tempo na ansiedade, na agonia, na angústia, na dor, com medo, né? Não querendo obedecer a Deus. Mas Deus ele não perde tempo. Ele trabalha de dia e de noite. Sabe por quê? Na palavra de Deus diz que se Deus ele fechasse os olhos por um minuto, o inimigo das nossas almas, ele tragaria a nossa vida como se fosse um leão faminto. Ele tragaria. Mas o inimigo ele não traga, sabe por quê? Porque Deus ele fica 24 horas acordado, vigilante, trabalhando, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Deus ele não dorme. Deus ele não dorme. Então, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, né? Não sinta pena de alguém que Deus está a trabalhar, que Deus ele está a forjar. Sabe por quê? Porque pena não é um sentimento bom, não é? Nós precisamos entregar ao Senhor a pessoa, né? Falar: Deus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça a sua vontade na minha vida, Deus. E me ajude a cumprir o seu querer, a sua vontade. E assim será feito na nossa vida. E Deus sempre ele vai fazer o melhor. Você pode ter certeza disso. Todas as minhas experiências que eu tive, muitas foram ruim mesmo. Porque Deus ele precisou quebrar o meu ego, a minha prepotência, a minha maneira de eu achar que eu sabia de tudo, que eu era melhor do que as pessoas, que eu fazia melhor, que eu ia e vinha, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, que achava que eu era a melhor, né? Que eu fazia tudo do meu jeito. Mas o Senhor, ele com paciência, ele precisou me quebrar todinha no meio, me forjar, para que eu viesse a entender que não é do meu jeito, não é da minha maneira, não é no meu tempo, não é conforme eu pensei. Ele pode mudar os planos na nossa vida, né? A qualquer momento, mas a palavra do Senhor se cumprirá na nossa vida. Então, deixa Deus trabalhar. Não sinta pena de alguém que o Senhor está a forjar. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser você, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser qualquer pessoa. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor mover. Deixa o Senhor agir, não queira tomar o lugar de Deus, porque Ele sabe o melhor. E se o Senhor já alertou qual é o caminho certo, confie em Deus, confie no Senhor, você já fez sua parte. E se o Senhor está mandando essa palavra para você, né? Se Deus ele está mandando essa palavra para você no dia de hoje, significa que Deus também pode estar te forjando. Aprenda com o Senhor nesse processo, descanse o seu coração. Deus ele tem muito a fazer na sua vida, tá bom? Eu vou estar orando e colocando a sua vida diante de Deus para que o Senhor venha colocar em você sabedoria e principalmente obediência para com Ele, porque quanto mais nós ficamos obedientes ao Senhor no processo, mais o processo ele chega no final. Mas se a gente tentar resolver as coisas da nossa maneira, com as nossas mãos, com os nossos braços, tudo vai demorar ainda mais para que a gente entenda que é tudo da maneira de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Eu coloco diante da Tua presença essas pessoas a qual estão me ouvindo, que o Senhor faça a Sua vontade na vida dessas pessoas, Pai. Dê clareza espiritual. Fale com elas, meu Pai. E principalmente dê sabedoria, Pai,
para que elas, em cada circunstância, decisão, a sua vontade prevaleça, porque aquilo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito, é ótimo, é maravilhoso, é agradável, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra no dia de hoje, e se o Senhor permitir, amanhã eu vou estar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe.